Boa noite, alunos. Eu sou Joelson Silva, sou acadêmico do curso de Letras Inglês, Português e suas respectivas literaturas da Universidade Estadual do Maranhão, EMA-Sul, professora ministrante da disciplina Estágio em Língua Inglesa do nível de ensino médio, a professora doutora Diana Barreto. Certo? Pois bem. Sem muitas delongas, eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a questão 16 do vestibular da UEMA-Sul do ano 2020. Primeiro, se observam os anos, as imagens, o que elas condizem com o texto. Isso é muito importante salientar, porque implica na interpretação do texto, né? Aí nós temos o texto que trata da capital São Luís, diz assim: One of Brazil's first examples of Portuguese colonial expatriate São Luís was ironically founded by the French in 1612 and later taken over by Dutch invaders in 1644. The city was finally settled under Portuguese, rarely serving as the sport point for Sugar and Cotton, expensive house and buildings covered with barked colored Portuguese tiles were built in the city's urban center. By the late 1800s, with 7 and 8, and São Luís went into a decline. At the end of the 1700s, the state government began to invest in present the city's historic center. In 1997, the historical core of São Luís was designated a UNESCO World Heritage Site. Certo, o texto ele trata de um pouquinho da história, né, da capital São Luís, e tem os anos, aí tem datas, né? Tem a imagem 1 que diz assim: Date of Tile São Luís, né? Aí trata dos azulejos, as cerâmicas, né? As cerâmicas de São Luís. Os detalhes, está tratando dos detalhes. E aí nós temos a imagem 2, que é essa imagem maior aqui, que diz assim: A row of colored houses along one of the streets in São Luís. Aí está mostrando as cores, né, dos casarões, dos grandes casarões falados da capital São Luís, uma rua, né, dos casarões. Pois bem, analise bem os anos 1612, 1644, certo? Aí nós temos os seguidos, que se eu for falando agora, vocês vão interpretar tudo de frente. Então, analisando aí, o que vocês veem agora nas questões? Em relação às informações contidas no texto, certo? Sobre a capital maranhense São Luís, é correto afirmar que a entrou em declínio por causa do fim das exportações de açúcar e de algodão em 1644. O texto, ele não vai tratar aí, logo de cara, de início, o texto ele não vai tratar da questão do declínio, certo? Por que, Joelson? Porque aqui no nosso texto, aqui, ele vai falar um pouquinho assim para nós, certo? Um dos melhores exemplos, certo, da arquitetura colonial, vai tratar da arquitetura colonial, aí vai chegar que teve aí em 1602, já teve aí a questão de holandês envolvido no texto, tá? Isso tudo faz parte do teu pensamento, isso faz parte da tua leitura, você precisa ter esse afinco da leitura. Aí lá em 1644, né, a cidade finalmente, né, começou a expandir, exportar o açúcar, né, como o próprio texto diz.
passou aí a ter o processo de colonização já finco andando, certo? E aí a questão aqui está perguntando: entrou em declínio por causa do fim das exportações de açúcar e de algodão em 1644? Está errada, porque o texto, em momento algum, ele vai falar que ele não mostra, né, que aí teve um declínio e tal, por causa do fim de exportações lá em 1644. Em 1644, já aconteceu, foi outra coisa, outra solução. Então, você já descarta que a letra A aí, ela está errada. A letra B diz assim: teve sua arquitetura reconhecida como patrimônio mundial desde o século XIX? Olha, o que vai falar aí sobre essa questão? Quando se fala da questão do reconhecimento, já foi lá quando chegou, né, a Unesco. O próprio texto já fala que a Unesco conheceu aí a capital, tal, como patrimônio da humanidade, visto que, por isso que, certo? Mas não foi no século XIX. Então, já está errada. O texto, ele não trata aqui da questão voltada para o século XIX. Sim, a Unesco teve todo o conhecimento histórico, mas não foi no século XIX. Tá? Letra C. Então, você já descarta aí a letra B, que também está errada. Letra B, letra C. Foi fundada pelos franceses em 1612, mas a posse só foi reconhecida pela coroa portuguesa em 1644. Está errada, tá? Foi fundada aí, certo? Teve toda a questão da fundação, certo? Mas não foi reconhecida nesse período. Observem. Então, aí você já vai descartar a letra D. Aliás, a letra C. A letra D diz assim: recebeu no começo dos anos 70 investimentos da Unesco para a preservação do centro histórico. O texto também ele não vai tratar disso aí. O texto diz que na década de 60, certo, o governo estadual aí ele passou a investir, certo, na preservação de São Luís, certo? Aí já tem a outra situação, ok? Aí o texto continua dizendo que lá em 1970 o núcleo histórico de São Luís foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, aí, certo? Recebeu o começo dos anos 70, investimento. Não foi investimento logo seguido pela Unesco. O texto ele vai te dizer que a Unesco, certo, reconheceu como patrimônio, mas não foi logo recebendo os investimentos. O texto ele não esclarece aí, certo? A pergunta é, em relação à informação do texto sobre a capital maranhense, São Luís, é correto afirmar que a letra E, foi incorporada aos domínios da coroa portuguesa definitivamente em 1644? Sim. A letra E é a opção correta. Por que, Joelson? A cidade, olha só aqui, ó. A letra E está certa por quê? Porque aqui, olha, em 1644, the city was finally settled under Portuguese. Raleigh serving as the sport point for sugar and cotton, expensive house, a building covered with bright colored Portuguese tiles. Então aí, de fato, os portugueses como está dizendo, ó, em 1644, certo? Aí, a cidade foi finalmente colonizada pelo domínio português. De fato, é a questão correta.
É a letra E. Tá bom, pessoal? Sem mais para o momento, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido e gostado, tá bom? Até a próxima.